Dando continuidade ao dando continuidade, 2, 3. Dando continuidade às nossas aulas sobre epidemiologia, vamos falar um pouco hoje sobre metodologia epidemiológica. Quais são os instrumentos epidemiológicos que são utilizados na saúde pública para conhecer melhor o estado de saúde da população e os determinantes de doença, de saúde numa população. Como primeiro passo, a gente vai falar sobre os estudos descritivos, que são estudos mais simples e que se prestam a descrever padrões de doença em relação às variáveis tempo, espaço e pessoa. Então, eles se utilizam do instrumental epidemiológico, da epidemiologia descritiva, para fornecer um conhecimento acerca da distribuição de agravos e doenças numa população. Por isso, eles são importantes para epidemiologistas, pois eles podem gerar hipóteses que vão ser testadas posteriormente, e para o administrador da saúde pública, que vai poder conhecer melhor a sua população, como se distribui os agravos e poder, com isso, fazer planejamentos de saúde, avaliações dessas políticas, da criação de programas de políticas. Então, são estudos extremamente úteis e são simples de serem feitos. Eles deveriam ser feitos com maior frequência, para a gente poder conhecer e saber como se evolui o processo de saúde e doença numa população. Eles, na maior parte das vezes, utilizam dados de várias fontes, principalmente dados de fontes secundárias, dados secundários, como dados demográficos, oriundos do IBGE, como, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou dados oriundos da vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, e por isso são mais baratos que os estudos analíticos. Bom, quais são os tipos de estudos que nós temos? A gente tem um estudo de base populacional, que são os estudos de correlação ou estudos ecológicos. Esses estudos utilizam bases populacionais, dados agregados, para chegar nas suas conclusões, e os estudos de base individual, que são representados principalmente pelo relato de casos, ou série de casos, e os estudos transversais, ou de prevalência. Vamos discutir cada um deles nessa videoaula. Bom, os estudos de correlação, também chamados de estudos ecológicos, eles pegam características agregadas de uma população inteira, e correlacionam entre essas características entre si. Para fazer isso, ele utiliza uma técnica estatística, coeficiente de correlação, e graficamente nós temos o gráfico de dispersão. Bom, aqui temos um gráfico de dispersão, em que a gente tem a relação entre o tamanho do infarto, da área de necrose do infarto agudo do miocárdio, e a glicemia. A gente pode observar, quando a gente compara esse tamanho, o tamanho da área de infarto com os níveis de glicemia, aqui são pacientes diabéticos e pacientes não diabéticos, a gente pode perceber que existe uma correlação positiva entre a glicemia e o tamanho da área de infarto. Quanto maior a glicemia, maior a área de infarto. E pacientes não diabéticos, mas com hiperglicemia. Quer dizer, então não só pacientes diabéticos, mas também pacientes com hiperglicemia, existe uma correlação positiva entre a área do infarto e os níveis de concentração de glicose. Então a gente mostrou uma correlação positiva. Outro exemplo, um estudo que correlacionou a quantidade de proteínas ingeridas diariamente e a incidência de câncer de cólon demonstrou que em países com baixa ingestão de proteica per capita, a incidência deste câncer era menor que em países com alta ingestão per capita. A hipótese gerada por esse estudo foi que a ingestão de proteínas é um fator de risco para o câncer de cólon. Bom, eles são, como a gente pode observar nos dois exemplos, são estudos baratos, são estudos simples que você pode fazer com dados secundários, realizando no seu escritório. Você pega lá no computador, nas bases de dados, e faz os estudos. As desvantagens ou limitações dos estudos ecológicos surgem principalmente porque eles se utilizam de dados agregados. Então, os dados populacionais, quando você compara um com o outro, você não consegue estabelecer relação de causa e efeito. Então, eles são bons para gerar hipótese, mas não conseguem estabelecer relações de causa e efeito. Outro problema que nós podemos ter, que tem que se tomar muito cuidado, porque é um problema comum, é a presença de confundidores. No exemplo que eu falei anteriormente, sobre esse estudo que se tratou do câncer de cólon, esse estudo chegou à hipótese que a ingestão de proteínas é um fator de risco para o câncer de cólon. Na realidade, a ingestão de proteínas não está ligada diretamente ao câncer de cólon, mas sim um fator que é o verdadeiro causador do câncer de cólon. Nesse caso, pessoas que ingerem muita proteína, muita carne, tendem a consumir mais gordura e menos fibra.
Mais proteína, mais gordura e menos fibra. E as pessoas que ingerem menos proteínas acabam ingerindo mais fibras. Então, o fator que realmente está ligado ao câncer de colo é o consumo de fibras. Quanto mais fibra se ingere, menor o câncer de colo. Então, podemos perceber que a ingestão de proteínas entrou nessa história como um confundidor. Ele é um fator ligado ao fator real de risco e que acaba entrando como um confundidor. Ele entra como sendo o próprio fator de risco, mas na realidade ele está somente confundindo a conclusão correta. Existem formas de você lidar com isso, né? Por exemplo, você separar individualmente cada fator de risco, como uma análise multivariada, mas são procedimentos mais complexos, né? E tem que ser lidado, tem que saber que isso existe no estudo de correlação. E o viés ecológico, o bias ecológico, ou a falácia ecológica, né, que é a tentativa, a falácia ecológica acontece quando se tenta individualizar o risco, né, a conclusão de um estudo correlacional para o indivíduo. Você tenta generalizar aquele achado no indivíduo. Você não consegue fazer isso porque, como você está utilizando dados agregados, né, o fator de risco que você está estudando, a variável que você está estudando, ela é muito heterogênea na população. É difícil você individualizar, né? Então, se eu falar numa cidade como, por exemplo, o Distrito Federal, você tem regiões que têm níveis de vida melhor e mais elevados e regiões que têm muita pobreza. Então, na hora que, se eu falar o Distrito Federal inteiro e tentar individualizar isso, eu posso estar cometendo um erro, porque eu tenho quando eu estou falando em variável socioeconômica, eu tenho uma heterogeneidade muito grande dentro daquela região. Então, a gente também não pode individualizar ou tentar ter o máximo cuidado possível os resultados obtidos a partir de estudos correlacionais. Vamos falar agora dos estudos individuais, começando com um relato de casos. O relato de casos são os estudos mais frequentemente encontrados na literatura e são caracterizados por uma descrição detalhada de casos clínicos individuais. Quando você junta vários casos clínicos, você tem uma série de casos. Isso é muito controverso, né? Algumas pessoas falam que você juntar 2, 3 casos não seria uma série de casos. Eu adoto a seguinte ideia, o seguinte conceito. Se você consegue estabelecer proporções das variáveis que você está estudando naqueles seus casos, eu diria que isso é uma série de casos. Se você não consegue, se descrever somente os casos individuais, você pode ter 5 casos e ser um relato de casos. Então isso é muito de controverso na literatura e há muito debate sobre isso, nós não vamos entrar nesse mérito. Tem pessoas que falam, autores que falam que mais de 7 casos já é uma série de casos. Então isso não é uma ideia ainda bem estabelecida e cada autor tem a sua concepção. Bom, mas eles servem para doenças raras, quer dizer, ou doenças raras ou manifestações raras de doenças comuns. Então, um clínico que vai descrever um caso clínico é importante, né, porque pode alertar para uma situação nova, uma doença rara, o surgimento de uma doença, de uma epidemia, né. Um exemplo mais clássico disso que a gente pode dar é o caso do HIV, que quando não se sabia ainda o que era o HIV, que o HIV estava que era ainda uma doença desconhecida, o CDC fez uma publicação no seu boletim epidemiológico relatando 5 casos de pneumocistose em pacientes jovens, o que é uma coisa extremamente rara, pacientes jovens sem nenhuma comorbidade. Então, esses 5 casos deram início a uma investigação de uma doença nova que no final se descobriu ser a AIDS, né? Então, eles servem para a formulação de hipóteses sobre doenças novas, mas não podem testar. A gente não tem grupo de comparação nesses estudos. Então, o que caracteriza esses estudos é que justamente você não tem um grupo de comparação. Então, você testar uma hipótese nesses estudos é muito complicado. Os estudos, relatos de casos, né, falando aqui dos pacientes homossexuais, né, então é o exemplo mais clássico que a gente tem, né, do HIV. Eles são muito úteis para você gerar hipóteses, mas é difícil você testar a associação daquelas relações que você descreve no estudo, porque falta um grupo de comparação.
Então ele pode falsear uma associação presente ou evidenciar também uma associação inexistente. A gente tem um exemplo também, né, que é pouco comentado, mas é que vale a pena a gente falar. No início da descrição da doença de Chagas, Carlos Chagas associou o bócio endêmico como uma manifestação da doença de Chagas. Como ele tinha poucos casos no início, ele foi descrevendo os casos, fez relatos, séries de casos e descobriu que o paciente com doença de Chagas tinha um bócio, né, tinha um aumento da tireoide. Depois foi visto que isso na realidade não era em decorrência da doença de Chagas, e sim de uma condição local, né, que era o baixo consumo de iodo que causava essa condição no interior de Minas Gerais, onde a doença foi descrita pela primeira vez. Outro problema é o viés de seleção. Quando você faz uma descrição de casos, geralmente você está num serviço médico, um hospital, e geralmente o hospital acaba selecionando os casos mais graves, mais complicados. Então você pode chegar à conclusão de que um caso, que uma doença ela é muito grave a partir daquela observação que você fez, daqueles casos limitados à sua realidade. Então isso é um problema que pode acontecer também nos estudos de série de casos. Os estudos transversais, né, eles são caracterizados por quando o pesquisador quer incluir sujeitos de uma população, uma amostra, no mesmo momento ele faz perguntas sobre situações de doença, de saúde daquela população, no mesmo momento ele se caracteriza por um estudo transversal. Então, se imaginarmos uma linha no tempo e um corte transversal, é isso que o estudo transversal faz. Ele é como se fosse um retrato instantâneo de uma situação de saúde e doença. Então, por isso, como eu estou fazendo instantâneo, a doença e a exposição são medidas no mesmo momento. Eu sempre dou um exemplo, eu gosto de dar, quando a gente compara, quando a gente imagina uma filmagem, né, você está fazendo a filmagem, você imagina um indivíduo correndo e de repente ele escorrega numa casca de banana e cai. Então ali, quando você faz esse estudo no decorrer do tempo, quando você olha essa situação no decorrer do tempo, você consegue estabelecer uma relação de temporalidade. O indivíduo estava correndo, escorregou na banana e caiu. Então eu consigo dizer que aquela queda foi em decorrência de o indivíduo ter escorregado na banana, na casca de banana. Quando eu tiro um retrato, eu vejo simplesmente o indivíduo caído, quer dizer, eu já vejo a doença, o desfecho, e a casca de banana do lado. Então eu estou vendo a exposição e a doença ao mesmo tempo. Eu não consigo dizer se que o indivíduo estava correndo e escorregou naquela casca de banana. Eu não vi isso, mas eu consegui ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esses estudos não conseguem estabelecer relações de causa e efeito, porque eles não há como estabelecer temporalidade. Esses estudos também são chamados de estudos de prevalência, né, porque geralmente eu vejo a prevalência de uma determinada situação de saúde e doença na população. Né, eles são muito utilizados por gestores de saúde pública e servem para estimar as condições de saúde numa população. Né, também são bons para avaliar qualidade de serviço de saúde. Então, se você quiser fazer uma pesquisa, um inquérito sobre como anda a qualidade de saúde do atenção à saúde na sua região, você pode fazer um inquérito, é um bom instrumento. Outra coisa que ele se presta muito bem é para avaliar a acurácia de testes diagnósticos. Então, também geralmente a gente faz por estudos de corte transversal. Então, mais uma vez, o administrador de saúde pública deve utilizar os inquéritos como instrumento para o planejamento de ações de saúde pública. No Brasil, nós temos um grande inquérito, que é o Vigitel, que estima condições de saúde, né, hábitos relacionados a doenças crônicas. Então, é importante você fazer um inquérito. Antes de você fazer uma política, é importante saber como anda a situação de saúde, né, que é a situação ou a doença que você quer fazer. A política, você tem que saber se aquela doença é importante na população. Então, é importante você fazer um inquérito anteriormente. E depois, para saber se aquela sua intervenção, aquela sua política, o seu programa de saúde, ele fez efeito, ele alcançou o objetivo dele, inquéritos também devem ser feitos. Você deve avaliar se aquela ação teve impacto na doença que você, no seu objetivo, que era combater determinada doença. Então, para melhor alocação de recursos, nós temos que ter embasamento no que nós estamos fazendo. Isso é muito importante. Quais são as desvantagens? Então, já falei uma, que a exposição e doença são vistas no mesmo ponto. Tem o problema do viés de aferição. Se você for fazer uma pesquisa de hipertensão arterial, sobre hipertensão arterial numa população e tiver um aparelho descalibrado, você vai ter um problema de viés de aferição. Você pode ter a pressão tanto aferida para mais ou como para menos. E o outro problema é o viés de memória.
O viés de memória é quando a pessoa que não teve a doença, ou não tem a doença, ele não consegue lembrar, ou ele não lembra, ele não marca isso na cabeça dele, as exposições que ele teve no passado. Já o indivíduo que teve a doença, ele acaba lembrando de tudo, até de um mínimo, um detalhe microscópico ele acaba lembrando. Então, pessoas que têm o desfecho, ele acaba sendo mais importante para ele aquilo, né, a todas as exposições. Ele considera somente doenças prevalentes, então as doenças que aconteceram no passado e que se curaram, ou pessoas que morreram por formas graves da doença, então ele não vê isso. O estudo de corte transversal ele não consegue enxergar isso. Então ele tem essa dificuldade. E por isso ele favorece as doenças crônicas. Então é difícil às vezes você fazer um inquérito sobre meningite. Você pode até fazer, mas meningite é uma doença grave, né? Vamos botar um outro exemplo. Uma doença menos grave, um resfriado. Você fazer um inquérito sobre o resfriado, as pessoas não vão nem lembrar quantos resfriados tiveram no decorrer do tempo, né? Se você quiser fazer um inquérito. Então você corre o problema de ter muita interferência do viés de memória. Então todas esses problemas têm que ser detectados, têm que ser pensados no delineamento do estudo. Na hora que você vai desenhar o estudo, na hora que você vai executar o estudo, já é um pouco tarde. Você pode ter problemas depois nos seus resultados. Para resumir, para finalizar, muito genericamente, os estudos descritivos servem para responder problemas de saúde pública por meio da descrição detalhada de variáveis de tempo, espaço, pessoa, de condições de agravos numa população. São baratos, geram hipóteses, auxiliam na elaboração na elaboração e na avaliação de políticas, mas não servem para a definição de determinantes. Para isso, nós vamos ter que utilizar de outros delineamentos um pouco mais complexos, mas são importantes e devem ser feitos. São muito sujeitos ao viés e ao confundimento. Por utilizarem muitas vezes de bases secundárias e de entrevistas e inquéritos, você pode ter problemas com viés. Então isso também tem que ser considerado na hora que você pensa no estudo descritivo. Muito bem, é isso e até mais.